Se você tem 25 anos ou mais e usa todos os dias o seu telefone celular, eu tenho uma notícia que pode te chocar. Tem uma condição que está envelhecendo o seu pescoço em até 15 anos mais rápido do que o normal e você nem faz ideia. Para tudo que você está fazendo por aí e vai no espelho e dá uma olhada no seu pescoço. Me diz se você consegue ver alguma linha horizontal aí no seu pescoço. Sim? Essas linhas têm um nome. É o que a ciência vem chamando de tech neck. Eu sou a doutora Rafa Matana, cirurgia dentista, mestre especialista em harmonização facial. E hoje, gente, eu tô aqui para te mostrar como essa epidemia silenciosa tá roubando a juventude aí do seu pescoço, tá? E o que fazer para reverter essa situação, com certeza. Não sei se você sabe, mas a partir dos 27 anos, os pacientes hoje já vêm desenvolvendo rugas no pescoço. E essas rugas normalmente costumam aparecer só depois dos 40. Eu estava lendo um estudo recente que mostrou que 73% dos jovens nas universidades já apresentam sinais de envelhecimento no pescoço de uma maneira bem precoce. E a culpa está bem aí na sua mão. Seu smartphone está literalmente formando rugas no seu pescoço e acelerando o seu processo de envelhecimento. Isso porque toda vez que você olha para baixo para ficar rolando a tela do seu telefone, você está formando linhas, vincos que com o tempo vão se tornar permanentes. Então deixa eu te explicar o que é que está acontecendo aí na sua pele nesse exato momento. Quando você inclina a cabeça para baixo para olhar ali para a tela do seu telefone, você está criando uma força, gente, pasmem, de até 22 quilos no seu pescoço. É como se você estivesse carregando uma criança de 5 anos pendurada no seu pescoço o dia todo. Parece absurdo, né? E isso tem um preço que é muito alto, quando nós pensamos na estética do nosso pescoço. O tech neck surge e começa a marcar essas linhas horizontais de maneira mais profunda, acelerando o processo de flacidez na pele, acelera a perca do contorno mandibular, favorece o aparecimento da papada. Ou seja, o tech neck é responsável por acelerar todo o processo de envelhecimento da região do pescoço e da papada. E quer saber o que mais me preocupa? É que a pele do pescoço naturalmente já é mais fina, já é mais delicada do que a do rosto. E isso faz com que ela mostre mais cedo os sinais desse envelhecimento. Então, no pescoço a gente tem menos colágeno, menos elastina, naturalmente menos gordura para dar forma para o pescoço. E isso acelera o nosso processo do envelhecimento. Mas calma, que antes de você jogar o seu telefone aí pela janela, eu venho com boas notícias. A ciência descobriu não apenas como prevenir, mas também como reverter esses sinais, que é o que a gente busca fazer. Então continua aqui comigo, que eu vou te contar tudo sobre esse processo. Agora vem a parte boa da história, né? Agora a gente já falou do problema, a gente vai falar da parte boa. Então, um estudo que foi publicado no Journal of Cosmetic Dermatology testou um tratamento, gente, específico para tech neck em 35 mulheres chinesas que estavam aí na faixa dos 25 a 50 anos. E os resultados foram impressionantes. Em apenas 12 semanas, esse tratamento, elas tiveram redução significativa dessas linhas horizontais, melhora na firmeza e na elasticidade da pele, um aumento na hidratação, maior brilho também na pele, né, que faz toda a diferença. E olha só, isso é muito interessante porque esse estudo em específico focou em mulheres jovens que têm o tech neck, ou seja, a ciência realmente reconheceu que a maneira como nós nos posicionamos hoje para segurar o smartphone é um problema e a gente já está olhando para soluções reais para ele. Mas não para por aí. Existem várias abordagens que você pode usar para prevenir e também para corrigir essas linhas. E a gente já sabe, né? A prevenção é sempre o melhor caminho e isso eu tenho certeza que está todo mundo aqui alinhado. E para prevenir o tech neck, o principal é cuidar com a sua postura, principalmente enquanto você está utilizando o seu smartphone. Então, ao invés de segurar o telefone aqui, ó, tentar segurar ele mais na altura dos olhos, tá? E além disso, os tratamentos estéticos são os nossos maiores aliados. E para prevenção, o Skin Booster é o tratamento perfeito, tá? Porque ele vai trazer hidratação, firmeza da pele. Também você pode associar skincare específico aí para a região do pescoço, né? É uma opção, mas não dá para contar só com ele. A gente já viu que os injetáveis são muito superiores quando a gente fala em resultado. Já quando essas linhas se instalaram, nós temos aí que tomar medidas mais sérias, né, para amenizar essas marquinhas e devolver a juventude para o nosso pescoço. E aí os tratamentos estéticos são os nossos maiores aliados e eu vou falar para vocês as minhas principais ferramentas para rejuvenescer a pele do pescoço. O primeiro deles é a toxina botulínica, não tem jeito.
Quando a gente relaxa a musculatura que puxa todo o nosso contorno facial para baixo, automaticamente a gente já tem uma melhoria na linha mandibular. E nessas linhas também que aparecem ao longo do nosso pescoço. Além da toxina botulínica, os bioestimuladores de colágeno são essenciais para devolver a firmeza da pele, devolver a elasticidade para esse tecido, né? E aí a gente pode optar tanto por usar injetáveis como o Sculptra, como o Radiesse, que são os meus queridinhos, mas aí você precisa estar atento ao volume que você vai usar para fazer essa diluição, tá? Cuidado aí para evitar a formação dos nódulos nessa região que é bem delicada. Mas além dos injetáveis, quando a gente fala em estímulo de colágeno, a gente também pode usar ultrassom microfocado, que também é uma excelente alternativa, eu particularmente amo, mas é outro ponto de atenção. Você precisa saber planejar adequadamente o uso do ultrassom, escolher as ponteiras certas, para evitar a diminuição do volume nessa região, que pode piorar o quadro da flacidez. Então, pontos de atenção. E por último, mas não menos importante, inclusive eu vou falar dele porque é o meu queridinho para esse tratamento da região do pescoço, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, gente, é responsável por trazer forma e contorno e hidratação para a região do pescoço. Se no momento da prevenção a gente escolhe usar o Skin Buster como alternativa, nós temos que pensar que na hora de corrigir essas linhas, nós temos a necessidade de um tratamento um pouquinho mais robusto, um tratamento um pouquinho mais encorpado. E nesse caso, o Profile é o meu tratamento de escolha para cuidar dessas linhas do tech neck, né?